Olá, bom dia. Começa mais um programa Atitude de Negócio. O programa que foi feito para você de atitude que tem aquele sonho de empreender. Bom, falar em sonho, em objetivos, em metas, está ao meu lado hoje uma pessoa que vai falar sobre coaching. Já ouviu falar em coaching? Pois é uma ciência que trata exatamente isso. Como chegar aos seus objetivos, como conseguir seus sonhos, através de quê? Da liderança. Para falar sobre esse assunto extremamente importante para você que é um executivo ou empresário, está ao meu lado o palestrante, o escritor e o Master Coach Edson de Paula. Bom, então eu vou para um breve intervalo e você já sabe, né? Rapidinho, eu já volto. Expertise de mercado, somados à experiência e atuação em grandes empresas no Brasil, garantem ao grupo Engecom o reconhecimento e fidelização de seus clientes. A cada dia cresce a preocupação ambiental, junto a ela a necessidade das empresas se adequarem a um desenvolvimento sustentável de acordo com as normas ambientais. Para suprir estas necessidades, o grupo Engecom criou a Engecom Ambiental. Nossos consultores possuem grande experiência no assunto, fazem com que empresas brasileiras alcancem o mesmo nível de competitividade das empresas internacionais, atuando nas seguintes áreas: avaliação do ruído em áreas habitadas, licenciamento ambiental, coleta seletiva, programa de gerenciamento de risco, entre outros. Mais informações, acesse o site www.grupoengecom.com.br. Estamos de volta com o programa Atitude de Negócio e ao meu lado está o Master Coach, palestrante e escritor Edson de Paula. Edson, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar no nosso programa. Eu que agradeço, Cledson, pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui na Atitude de Negócio, que só o nome já começou bem, né? Atitude que todos nós precisamos ter na nossa vida e principalmente ótimos negócios. E olha só, Edson, a primeira pergunta. Você é coach e é palestrante. Me fala pra gente primeiro, o que é ser um coach? Bom, ser um coach é trabalhar com... Primeiramente, eu sempre digo o seguinte, que ser um coach é saber trabalhar com pessoas. Que apesar de você ser um líder, eu sempre digo, um líder lidera pessoas. Agora, todos nós lidamos com pessoas todos os dias. Então, o coach, ele alinha um comportamento, uma atitude em busca de resultados, que parte da premissa de que todos nós precisamos, num primeiro momento, de autoconhecimento. E o autoconhecimento propicia a consciência real de quem você é nesse mundo. A primeira pergunta que qualquer entrevistador faz em qualquer entrevista é: quem é você? Quem é você nesse mundo? Onde você está? Qual o contexto atual da sua vida? Partindo dessa premissa, nós podemos dizer também que todas as pessoas possuem recursos, habilidades positivas e, ao mesmo tempo, limites que podem impedir você de conquistar um sonho ou um objetivo. Então, olha só, vamos voltar um pouquinho à nossa entrevista e vamos iniciar, então, quem é Edson de Paula? Edson de Paula, ele é um palestrante comportamental, trabalho muito com treinamentos e palestras comportamentais em todo o Brasil. E atualmente eu sou Master Coach, estou como Master Coach. O que é o Master Coach? Eu treino um novo coach. Eu pratico a formação de coach para você que quer ser um coach. Você quer ser um treinador de pessoas, um treinador de líderes? Então eu propicio esse treinamento. Edson, explica pra gente. Porque quando a gente fala em coaching, na verdade coaching é uma palavra em inglês, né, que significa treinador, treinador, treinamento, né? Veja bem, e nas organizações, qual a importância desse profissional ou também qual é a importância dessa técnica dentro das organizações hoje que são extremamente competitivas? Exato. Existe uma confusão muito grande, Cledson, nas organizações no que diz respeito ao papel do coach.
Então, se você for pegar a palavra coaching na origem, ela significa treinamento. E o coach, um treinador. O que há confusão é que normalmente o papel de treinamento dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, ele está muito bem definido. Um treinamento propicia o quê? Conhecimento para quem participa. Então você tem ali um conteúdo, pode ser um conteúdo técnico, um conteúdo organizacional, estratégico, que é passado, que é replicado para as pessoas que estão participando do treinamento. Então, quando nós falamos de treinamento propriamente dito, é repasse de conteúdo, repasse de aprendizado. O processo de coaching é um pouco diferente de um treinamento. O processo de coaching, ele alinha o ser humano, o profissional, aos objetivos da empresa. Então, nós trabalhamos, primeiramente, com a identificação das competências necessárias do indivíduo dentro de uma organização para o alcance de um objetivo que seja coletivo, ou seja, o alcance do objetivo da organização. É um processo muito mais intimista, em que um coach fica diante de um profissional e leva ele ao aprendizado de si mesmo, a fazer realmente um checklist dos seus pontos fortes, dos seus pontos a serem melhorados, que oportunidades que ele tem dentro desse ambiente, que ameaças ou desafios ele precisa superar para atingir os resultados. Ou seja, o coach está muito mais alinhado a um SWOT pessoal e profissional do que simplesmente repassar um conteúdo para alguém. Então, uma pessoa, um profissional que passa por um processo de coach, ele otimiza esse recurso. Nós dizemos que performance, todo mundo quer aumentar performance para aumentar resultados, não é isso? Performance é relativamente proporcional a aumentar a sua potencialidade e diminuir as interferências internas e do ambiente. Olha só, para deixar bem claro aqui a nossa discussão. Existem duas formas de coach. Então, eu sou um executivo e quero ter um coach. Então, Sim. na verdade, você vai me treinar para que eu seja desenvolvido e os meus resultados como líder sejam mais efetivos. Exato. E existe outra forma, você tornar aquela pessoa informar-se como um profissional do coach, ou seja, ele vai transformar outras pessoas em treinadores, em líderes, é isso? Exatamente, exatamente. Como é esses dois momentos? Fala pra gente. Primeiro momento em eu ter um coach, então eu sou um executivo, sou um empresário, ou não sou somente um executivo ou um empresário, qualquer área de atuação. Perfeito. E eu quero melhorar isso aí, como é que funciona? Exatamente como você disse, Cledson. O primeiro passo parte do princípio do coaching aplicado ao indivíduo. Ou seja, coaching aplicado para um líder, para um profissional e que deseja aprimorar uma competência, uma habilidade. Vamos dizer que você faça um processo de coaching. No primeiro momento eu vou ser seu coach, tudo bem? Okay. Eu, como seu coach, eu preciso conhecer quem é você. Então, na verdade, precisa um mapa da minha vida. Um mapa da sua vida, exatamente. Quais são os meus objetivos, Perfeito. que eu quero como na área pessoal, profissional, exatamente. Amorosa. Exatamente. Tudo faz um ciclo, na verdade, um apanhado de tudo, um mapeamento de tudo. E no primeiro momento nós vamos trabalhar no seu autoconhecimento também, a consciência de si mesmo. Então são feitas algumas avaliações, algumas técnicas que propiciam o entendimento de quem é, por exemplo, Cledson, como pessoa e como profissional, um alinhamento de tudo isso. Num segundo momento, Cledson, nós identificamos que você tem algumas potencialidades, tudo bem? Suas melhores potencialidades são essas, as suas habilidades como empresário, como ser humano. E num terceiro momento, quais são os seus limites? O que você precisa melhorar realmente? Para ser um empresário ainda melhor, uma pessoa de sucesso, de negócio, mundo de negócio, melhor do que você já é. Então, de repente, falta lá um exemplo, por exemplo, uma habilidade de tomada de decisões. É muito comum um líder, por exemplo, ter receio de tomar decisões, não é verdade? Então, com o processo de coach, eu como coach de líder, de liderança, nós vamos trabalhar com algumas tarefas que o próprio líder se propicia para o aprendizado. Nós partimos da premissa de que uma tarefa leva ao aprendizado, é o treino daquilo. Então, o entendimento de que ele precisa tomar uma decisão. Qual é o melhor momento de se tomar a decisão? Que modelos você tem de tomada de decisão? Quais são os melhores modelos? E através disso, tarefa, aprendizado, resultado. O outro processo é aquele processo que você acaba treinando
Exato. aquele indivíduo para ele ser um multiplicador. Exato. Como funciona esse processo? Para isso, ele precisa passar, por exemplo, ele precisa passar por uma formação, ele se forma um coach, onde ele vai aprender toda a metodologia de como empregar isso dentro do ambiente empresarial dele. Hoje nós temos vários líderes, gestores que passaram pela formação para obter essa metodologia e, de repente, poder propiciar dentro do ambiente de trabalho a filosofia de coach, que visa o quê? O autodesenvolvimento, a sustentabilidade de resultados, pelo entendimento de missão, visão e valores da organização e o alinhamento dos melhores comportamentos em busca de resultados. Então ele passa por 8 dias de treinamento, mais um projeto de certificação que é extenso, e depois ele pode empregar isso dentro do seu ambiente de trabalho como um líder que também é coach. Olha só, eu vejo que essa ciência chamada coach, se eu posso falar assim, se não puder você me corrija, tem levado muita gente a buscar esse recurso como uma ferramenta até mesmo de aperfeiçoamento, não somente na vida profissional, mas também na vida pessoal. Sim. O que é que você acha, por que você acha que as pessoas estão procurando tanto esse conceito? Exatamente, porque nós vivemos hoje num mundo muito competitivo, em que os comportamentos eles se mesclam. Os papéis de identidade, Clédson, eles não estão muito bem definidos. Nós vemos hoje, por exemplo, líderes, gestores que levam esse papel para dentro da sua família, da sua casa. E muitas vezes, um pai que chega para dentro do ambiente com um problema familiar, então mescla-se um problema, muitas vezes, pessoal com profissional e vice-versa, profissional com pessoal. Então, o papel da identidade é muito bem desenhado dentro do processo de coach. Nós temos aqui um ambiente, imagina um ambiente, todo ambiente, existe um comportamento que é inerente desse ambiente. É um comportamento sistêmico que nós dizemos. Dentro desse ambiente existem capacidades, existem crenças e valores, existe uma identidade desse ambiente. É muito bom e é perfeito que um líder ele saiba exatamente qual é a sua identidade dentro desse ambiente e como promover o melhor comportamento desse ambiente. O que muitas vezes acontece é o contrário, papéis trocados e não muito bem definidos na organização. Edson, eu vejo um grande problema entre os empresários, que é o meu mundo, na verdade, né? Nessa diferença de gerações. Então, eu tenho um problema que é a geração X, a geração Y. O coach, ele consegue alinhar essas duas gerações, esses dois conflitos, na verdade, que são conflitos, né? De gerações, são visões diferentes, não só visões, também experiências diferentes, né? O coach consegue alinhar isso? Perfeitamente. Eu fui convidado para uma multinacional justamente que nós tínhamos lá vários líderes em processo até de aposentadoria, com 25, 30 anos de casa, e você vê a geração X, né? E essa geração Y chegando, a juventude chegando com muita força de vontade. Uma forma de empreender diferente, né? Exato. A juventude chega com muita força de vontade dentro do ambiente. Nossas, digamos assim, as instituições de ensino hoje no Brasil, elas formam empreendedores, muito mais do que profissionais. Pelo contrário, na década de 70, de 80, que se formava profissionais, hoje nós formamos empreendedores. E a juventude chega com muita força de vontade dentro do ambiente, mas não, às vezes sem recurso. E esse profissional que está dentro do ambiente, aos 25 anos de casa, às vezes até com 30 anos de casa, com muita experiência, mas já sem força de vontade. Então essa homeostase, esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio, propiciado num processo de coaching, às vezes um processo de coaching em grupo, você coloca a pessoa que está da geração Y aqui com uma pessoa de geração X, ou seja, um jovem que tem muita força de vontade com uma pessoa ali experiente e entrar numa negociação realmente de comunicação, de relacionamento para gerar um resultado maior para a organização. Faz todo sentido. E quem te procura mais, Edson? Quais são os profissionais que mais te procuram para você atuar como coach? Por exemplo, eu sou mais procurado hoje por ambientes corporativos, justamente por supervisores, gerentes, diretores, que desejam alinhar, muitas vezes, o seu próprio know-how, sua própria habilidade de liderar pessoas, de lidar com pessoas e também para equalizar equipes. E muitas vezes você tem equipes que não estão muito bem alinhadas
com o projeto da empresa. Você vê que, por exemplo, uma avaliação de desempenho, hoje, muitas vezes a questão do profissional está desalinhado ali uma habilidade, falta aquela habilidade, às vezes uma habilidade de negociação, de comunicação ou até de liderança. Então não é apenas inerente a um funcionário, é de um grupo de líderes muitas vezes. Entendi. Então você junta um grupo de líderes para um processo de coaching, onde todos eles têm que melhorar essa competência e no final fazer uma nova avaliação de desempenho e perceber, puxa vida, olha, aumentou a pontuação dele por causa do processo de coaching, porque todos levaram a consciência da melhoria e nas tarefas e no aprendizado. Então hoje eu sou procurado por grupos de empresários ou até para fazer trabalhos individuais. Então você pode trabalhar individualmente ou em grupo com coaching. O Edson, e para quem está procurando um coach, qual é o conselho que você dá? Porque a gente vê muitos profissionais amadores, na verdade. Perfeito. E eu acho que isso, essa técnica chamada coaching, é uma técnica que você tem que ter muito cuidado, porque mexe com tuas ações, com tuas atitudes, como você falou. Qual é o conselho que você dá para quem está querendo procurar um coach? Como escolher um coach? Como em qualquer atividade em que você busca um profissional, eu sempre digo o seguinte: conheça a carteira de clientes desse profissional, conheça a experiência desse profissional, o currículo dele, quais foram os clientes já atendidos, as empresas já atendidas, porque hoje em dia o coaching no Brasil ele vem sendo disseminado assim de uma maneira frenética, desenfreada, onde todos fazem uma formação de coaching. Hoje você vê formações de coaching no Brasil até em 2, 3 dias, dando um certificado, habilitando o profissional a ser um coach. Eu não venho dessa época, eu venho de uma época em que você precisava de 300 horas de formação, de fazer projeto, de apresentar projeto, de ter clientes, de apresentar cases. E a minha formação busca isso justamente. Se você for fazer uma formação comigo, eu vou exigir de você também a qualidade no atendimento, a supervisão do trabalho. Então, para que o empresário se atente a ver o currículo desse coach, ver a certificação dele, de onde ele vem, quais os clientes que foram atendidos, cases de sucesso, porque isso é muito fácil para o empresário ter acesso hoje em dia. Porque hoje em dia nós vemos assim as pessoas se camuflando na internet. Na verdade, é fácil para uma pessoa colocar um currículo e divulgar o seu trabalho na internet. A internet aceita tudo, ela não tem um filtro. Mas nada melhor do que ligar realmente para um cliente já atendido. Olha, o Edson de Paula foi o seu coach. Tudo bem, eu estou ligando para pedir uma referência, ele me deu o seu nome. Peça indicações, justamente. Essa coisa do QI é muito importante. Nós ainda vivemos uma época que se pleiteia muito, né? Aquela atitude de Ctrl+C, Ctrl+V, de pesquisar na internet. Peça indicação, vá para o QI novamente, entendeu? Olho no olho. Ô Edson, deixa eu te falar uma coisa. Com a tua experiência, que daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco mais do trabalho do Edson, numa palestra que ele deu, na verdade ele ministra a palestra para mais de 500 pessoas. Vocês vão conhecer um pouco mais, mas me fala uma coisa, com a tua experiência, quais são os resultados que uma pessoa que procura um coaching acaba tendo? Me dá um case, tipo, uma pessoa começou assim e acabou desse jeito. Desse jeito. Olha, por exemplo, recentemente eu fui contratada, assim, num processo de coaching individual, uma grande CEO de uma das maiores redes de varejo do Brasil, e era uma profissional, uma mulher, nós vemos isso hoje em dia, né? A mulher sendo enaltecida no mercado de trabalho. Já atingimos 17% de mulheres em cargos de alto escalão aqui no Brasil, é um número muito legal, recentemente saído até de pesquisa pelo Sebrae. E a dificuldade dela era o seguinte: uma pessoa que tinha... A mulher tem muita dificuldade, quando ela chega no cargo de liderança, de dizer não. Olha, uma coisa simples, às vezes uma coisa simples, não é? Você fala, não, coaching é para tomada de decisão, é para alinhar uma habilidade. Olha, uma simples questão de ser mais posicionada numa mesa de reunião e muitas vezes saber dizer não com assertividade. Olha, nesse momento não pode se tomar essa atitude dentro do nosso ambiente. Mulher tem muito receio de dizer não. Olha que coisa impressionante. Então o resultado, às vezes, num assunto simples como esse,
gera grandes resultados depois para a organização, na verdade. Então, o alinhamento do comportamento, de um simples comportamento, como um ato de dizer não, pode gerar realmente grandes resultados para uma empresa. Então nós vemos uma situação simples e vemos situações complexas também. A habilidade de tomada de decisão, muitas vezes, por exemplo, dentro de uma negociação, na assinatura de um contrato. Então tem profissionais que me procuram, às vezes, assim, olha, eu tenho essa escolha, eu assino isso daqui, o impacto na minha empresa é esse, ou não assino. Então nós vamos fazer uma listagem de vantagens e desvantagens. Na hora de assinar um simples, né? Simples, porém simplesmente complexo contrato. Então você vê, desde de um pequeno desvio de comportamento, eu não consigo dizer não, até, por exemplo, assino ou não assino esse contrato aqui. E olha só, o mundo dos negócios é extremamente competitivo, não é verdade? E para isso, os líderes precisam ter um seu diferencial. O coach é exatamente isso, é trazer diferencial para você que quer algo melhor, que quer o sucesso, a realização. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho do Edson de Paula? Olha só. Você é o corpo que faz parte desse sucesso. Que a pessoa mais importante desse jogo é você. Sem você, nada disso vai acontecer. Postura de líder agora, estufa o peito para o jogo da vida. Nós estamos começando aqui com torcendo por você. Foco, ação, resultado, melhoria contínua. Vamos lá! 100 por hora agora. Começou a correr, aquecimento. 200 por hora. Turma aí me ajuda. Atenção! 1, 2, 3. Olha só, você viu aí o Edson de Paula, que sucesso de público, não é verdade? Mas isso é a técnica que ele usa. Edson, quando a gente divulgou que você viria no nosso programa, um monte de gente fez algumas perguntas e eu vou te fazer essa pergunta. Não posso fazer todas, desculpem aí os internautas, mas o Celso Israel Ferraz, ele fala o seguinte: qual o principal objetivo de um coach? Celso, obrigado pela pergunta e pela participação. O principal objetivo de um coach é, como eu já disse, é aumentar a performance. Aumentar a performance de uma pessoa ou de um profissional. E lembrando que performance é identificar quais são as suas potencialidades, ou seja, aquilo que você tem de melhor e que pode ser colocado em prol da sua família, da sua organização, da sua empresa, e eliminar as interferências que são internas, esse jogo interno que todos nós temos aqui, podemos, não podemos, acreditamos, não acreditamos, e as interferências que são externas do próprio ambiente, seja ele pessoal ou profissional. Então é otimizar recursos. Olha só, a Lígia Teixeira da Rocha, ela pergunta: a idade influencia na formação de um coach? E se o mercado faz questão de absorver jovens com esta função? Sim. E nós temos hoje assim, uma média de idade para um público que vem buscando a formação de coach, iniciando aí 25 anos de idade, 25, 30 anos de idade. Influencia sim, sabe? Porque eu digo o seguinte: essa pessoa que tem 25, 30 anos de idade, ela já tem uma certa experiência de vida. Então, se ela for trabalhar, por exemplo, com adolescentes, ok. Mas se ela for trabalhar, de repente, com empresários experientes no mercado, aí, que já estão há muitos anos, pode ser que falte algum recurso naquele momento, até de vida, até de experiência de vida. Então, depende do que você vai fazer com essa sua atuação de coaching, entendeu? E olha só, o Oswaldo Júnior, ele pergunta se trabalhar com o potencial de cada pessoa não pode gerar uma briga de ego. Boa pergunta essa, inclusive, ótima pergunta. Exatamente. Se a pessoa já é muito vaidosa e de repente você potencializa ela, o que pode acabar acontecendo? Talvez ela se torne um super vaidoso, não é verdade? Mas se você trabalhar com o contraponto dela, se você é vaidoso
mas de repente essa vaidade está te custando algo na vida, está separando pessoas, afastando pessoas, a própria consciência disso faz com que você harmonize a sua vida e consiga aproximar pessoas. Então, é um trabalho constante desse equilíbrio do ego humano. Olha só, a gente está chegando no final do nosso programa, Edson, e eu acho que foi muito produtivo para o nosso público e inclusive para o apresentador também. Eu queria que você falasse um pouco dos seus 2 livros, que você na verdade lançou aí, né? Tem 2 livros que você escreveu, eu queria que você falasse um pouquinho desses 2 livros. Eu tenho 2 livros hoje que vêm de 2 palestras, na realidade eles são filhos das palestras, não é? E o primeiro é o Torcendo por Você, uma analogia sobre futebol e liderança, que fala sobre a autoliderança e o trabalho em equipes, muito legal e muito propício para corporações, empresas. Então é uma palestra que eu traço aí um paralelo entre o futebol e o mundo empresarial. E o segundo livro que eu acabei de lançar faz uns 3 meses, é A Mulher é um Show, e ele é um mapa de coaching para a mulher moderna. Essa mulher que é guerreira, essa empreendedora, mulher empreendedora, né, líder, na verdade a mulher acaba sendo um líder. E tem um processo de coaching completo, Cledson, do começo até o fim, para a mulher aprimorar ainda mais essa liderança pessoal dela no mundo corporativo. Olha só que interessante. Edson, para a gente agora finalizar de fato, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sustentabilidade na área do coaching. Por quê? Porque eu queria te presentear, na verdade, com a revista Green. A revista Green é uma revista voltada à sustentabilidade, que é patrocinada pelo Grupo Ingecom. E eu queria te presentear com a revista, tá? Obrigado. E você falasse um pouquinho sobre esse assunto tão importante em todas as áreas, e eu acredito que também na área do coaching é extremamente importante. Perfeito. Eu costumo dizer, e foi muito pertinente a sua pergunta, muito interessante, porque hoje o coaching, dentre as várias metodologias de aprimoramento pessoal e profissional, o coaching é uma das que busca mais resultados sustentáveis para o ser humano, como um todo. Nós costumamos dizer que só sustenta um resultado, Cledson, quem tem consciência real do ambiente onde ele está inserido. E isso você vê muito em sustentabilidade também. Primeiro começa no ambiente, onde você está. O coaching leva a consciência do ambiente, a consciência do momento, do aqui e agora, do melhor estado atual de uma pessoa para buscar um estado desejado. Se você tem consciência de quem você é, a autoconsciência propicia a responsabilidade por assumir decisões. Quando você tem consciência de tudo que você é dentro desse ambiente. Então você assume decisões mais sustentáveis também e, consequentemente, evolui na vida e obtém resultados. E com isso, uma vez traçado o processo, que começou na consciência do ambiente, traçado o processo não tem mais volta. Porque quando você aprende através da tarefa e da consciência e da responsabilidade, você replica para qualquer outro ambiente da sua vida. Obrigado, Edson. E você que está me assistindo, muito obrigado por me assistir. Quem nos patrocina hoje é o Grupo Ingecom. Acesse o site www.grupoingecom.com.br. E quem me veste, você já sabe que é o estilista César Cesani. Eu te espero no próximo sábado aqui na Nova Casa TV aberta, canal 9 para NET, 186 para Vivo, às 11 horas. Um bom final de semana, fiquem com Deus e até o próximo sábado.